Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu já venho falando isso nos últimos tempos, né? Que, cara, eu ando muito preocupado com o Vasco. Porque ao decorrer desses últimos anos, desses últimos 20 anos, né? A gente vem colocando esperança em muitas coisas. Na época que a gente era associativo, entrava um presidente novo, a gente colocava esperança. O Vasco conseguiu uma vaga na Libertadores, igual, se não me engano, a gente conseguiu em 2017, né? Foi em 2017 que a gente conseguiu. Ali naquele momento eu achei, agora vai. O time vai pra Libertadores, o investimento vai ser maior. E a gente fez aquela Libertadores péssima. Inclusive, no outro ano, a gente caiu pra segunda divisão, né? 2018. Posso estar enganado, mas eu acredito que a gente caiu pra segunda divisão. E, cara, são uma sequência de esperança. E a última que a gente teve, né? Foi em relação a 777. A gente colocou muita esperança e agora ia cair por terra o último mito que a gente tinha, né? Que era aquele, o Vasco só não vence porque a gente não tem dinheiro. E esse ano a gente teve investimento, né? Não foi um investimento top de Flamengo e de Palmeiras, mas foi um investimento ali top 5. Top 5, top 6 de Campeonato Brasileiro, né? Investimos mais de, se a gente for pegar ali todos os jogadores que a gente comprou, mais de 110 milhões de reais pra cima. Contratando jogadores, pagando salário em dia, né? Aparentemente o Vasco está pagando em dia. Mas, cara, isso não está resolvendo. Estamos na zona de rebaixamento. E é o que eu falei pra vocês. O torcedor, ele tinha um leque aberto de esperanças. Presidente novo pode ser esperança. Vamos para Libertadores, esperança. Outras coisas, esperança. SAF, esperança. E não está dando certo. E, cara, essa esperança final que a gente teve, tá começando a aparecer burburinhos. Eu acho que apesar desses burburinhos já estar há bastante tempo presente, a grande mídia tá começando a dar destaque agora, sabe? Então a gente pode estar num começo de algo muito preocupante pro Vasco, que é a 777, né? A dona dos 70% do Vasco hoje, né? Que são 70% que envolve a SAF. Saiu uma matéria curta, mas muito importante. Eu acho que é o maior jornal do mundo, né? Que é o The New York Times. É isso, lá de Nova York. E lembrando que essa empresa é americana, né? E na matéria ali do The New York Times, meu Deus, eu vou parar de falar que tá embolando a minha língua, cara. Eles detalharam algumas coisas e o que mais preocupa, assim, no geral, é que aparentemente a 777 é uma empresa muito fechada. Ela não divulga da onde vem seus investimentos, da onde vem o seu dinheiro, sabe? Então, isso me preocupou bastante. Porque, geralmente, esse tipo de empresa, a gente tem alguns exemplos sobre isso, do nada, assim, elas desaparecem. Elas se autodestroem. Ou por seus donos, que são descobertos, que muitas das vezes ganham dinheiro de uma maneira errada, são presos. Ou porque a empresa faliu, porque ela não divulga seus balanços claramente, né, seus balanços financeiros. Então as empresas fazem assim, E isso pode acontecer com a 777. E hoje seria muito ruim pro Vasco se isso acontecesse. Muita gente pode falar, não, mas tá tranquilo. 777 quebrou, aparece uma empresa nova e compra e tá. Galera, não é assim que funciona. A gente sabe que uma troca de administração, ela é muito problemática no futebol. Ela demora. A gente fala que futebol é tempo e boa administração. Então, cara, eu tô começando a sentir preocupação em relação a isso. E tem algumas coisas também que foram destacadas que a gente fica assim, por que essa decisão? Não sei se vocês sabem, a 777 ela quer comprar um time da Premier League, que é o maior campeonato de futebol do mundo, que é o campeonato inglês, né? A 777 quer comprar um Everton. Everton, que é um clube gigantesco, mas que não vive boa fase. E, aparentemente, eles não fecharam ainda com o Everton, né? Estão negociando ali e tal, mas parece que eles já emprestaram um dinheiro pro Everton. E agora entra a parte mais tensa. Esse dinheiro que foi emprestado pro Everton era o dinheiro que era para ter caído aqui no Vasco no começo de setembro. O torcedor que acompanha aqui o canal de perto sabe que a 777 tinha prometido que o aporte financeiro iria cair no começo de setembro, correto? E não caiu. Aparentemente caiu um pouquinho semana passada e eles já confirmaram que vai cair o restante, né? Mas esse dinheiro que era para ter caído lá no começo de setembro, aparentemente foi emprestado pro Everton, que o Everton vive uma crise financeira muito grande,
sabe? Não foi exposto em contrato, provavelmente teve um contrato mais interno ali entre 777 e Everton, eles que devem estar negociando para 777 conseguir comprar o Everton por inteiro, mas é algo muito estranho. Como é que uma empresa que disse claramente pro torcedor vascaíno confiar nela, a gente sabe que o Vasco tá com uma fama de mal pagador, o Vasco ainda não pagou Léo Pelé, não pagou Piton, não pagou Puma, não pagou Capasso, entre outros jogadores. E a gente depende do dinheiro. E o dinheiro que era pra vir pra cá foi pra outro time. Eu enxergo isso com um olhar meio estranho. Um olhar meio... O que tá acontecendo? Essa matéria do New York, que fala que a 777 é uma empresa muito fechada, muito privada. E esse empréstimo pro Everton, que poderia ser o dinheiro do Vasco. Que aparentemente era o dinheiro do Vasco. Então, galera, estamos entrando num momento muito estranho. E, claro, o Vasco continua gigante, tem muita torcida, mas é aquilo. Muita gente igual a mim espera muito tempo. Espera muito tempo ser feliz com o Vasco. Eu tô esperando muito tempo. E a gente sabe que se der errado agora, vai ser mais um processo de esperar 3, 4, 5 anos pra poeira baixar, as coisas se resolverem e a gente voltar a ser um grande time. E isso se der certo. Isso se der certo. Mas as outras coisas externas, né? Os 30% do Vasco do Associativo, que a gente tem uma briga política aí que acaba com o Vasco, acaba. São torcedores, um xingando o outro. A polarização do torcedor vascaíno, um gosta desse, ou um gosta do outro. Então, galera, é complicado. Vou dar uma passadinha rápida no outro assunto que eu vou trazer pra vocês, em relação à fraqueza do Vasco nos bastidores do futebol. Isso está acontecendo. Aliás, isso já está acontecendo há muito tempo. Mas com a chegada do Ramon Dias e esse, vamos dizer assim, essa esperança que o time do Vasco está dando, acredito eu que tenha camuflado isso. Não sei se vocês se lembram, na época que a gente estava perdendo direto, ali no finalzinho do Barbieri, da passagem do Barbieri. Eu sempre falava aqui, quem me acompanha aqui no canal sabe, eu sempre falava, cara, por que o Paulo Brax não fala? Na época, nosso senhor era o Luiz Melo. Por que o Luiz Melo não fala? Eu cobrava muito isso. Eu cobrava muito isso. Porque eu queria resposta. A gente só via um Vasco perdendo e ninguém falava nada. Absolutamente nada. Sabe? E chegou agora essa era do Ramon Dias. E a gente tá conseguindo aí... Aos trancos e barrancos, estamos na zona de rebaixamento, mas hoje a gente tem minimamente uma esperança, né? E é o seguinte, a notícia. O Vasco soltou até agora nesse Campeonato Brasileiro 4 notas de arbitragem contra a arbitragem da CBF. No jogo contra o São Paulo, o pênalti do Léo Pelé, comentarista de arbitragem disse que aquele lance, aquela bola que bateu na mão do Léo Pelé não tinha sido pênalti. O Vasco soltou nota 2 vezes em relação ao Palmeiras, naquele gol do Paulinho Paula que foi anulado. E o Vasco soltou nota também em relação ao Atlético Mineiro, que a gente enfrentou no Maracanã, que teve aquele pênalti em cima do Gabriel Peck. Como eu vi um cara escrevendo no Twitter e eu concordo com ele. Chega de notas. Tá na hora... Aquela cobrança que eu fazia lá atrás, vou começar a fazer de novo. Tá na hora desses caras aparecerem. Tá na hora de Paulo Brax cobrar, tá na hora do nosso novo CEO, Lúcio Costa, né, se eu não me engano, cobrar, aparecer e cobrar, cara, a CBF. Antes do jogo contra o Santos, o pessoal, o Alexandre Galo, se eu não me engano, o diretor de futebol do Santos, diretor de futebol, não sei o cargo dele, ele foi na CBF conversar com a CBF, cara. Resultado, aquele pênalti que pra mim não foi, do Puma Rodrigues, pode ter sido e tal, mas o juiz foi muito... Deu o pênalti sem pensar 2 vezes, sabe? Então falta o Vasco, ele dá mais a cara. Esse é um medo meu em relação a 777, a gente não tem a figura do presidente. A gente não tem a figura daquele cara que chega e fala, tá acontecendo isso com o Vasco tá sendo prejudicado. E esse papel deveria ser feito pelo nosso CEO, pelo nosso Paulo Brax, pelo nosso diretor de futebol. Mas não acontece nada disso, cara. Não acontece. O torcedor tinha esquecido dessa passividade por causa do momento que o time vem vivendo. Mas agora que as coisas voltaram a ficar ruins, a gente lembra desses fatores. Tá faltando gente cobrar, tá faltando gente meter a cara. Chega de soltar nota no Twitter. A CBF não vê isso. A CBF fica aqui no Rio de Janeiro, vai lá na Barra. Vai conversar com os caras da CBF, conversa com o presidente da CBF. Conversa com a Ferg, eu fiquei sabendo que o presidente da Ferg é vice-presidente da CBF. Chega, cara, chega, cara.
Chega de ser prejudicado por arbitragem. Chega de... Eu vou te falar, o futebol brasileiro é uma vergonha. O Vasco tá sendo passivo nessa situação. Não pode, tem que pressionar todo jogo. Todo jogo, cara. Então, galera, desculpa o desabafo aí. Mas, cara, é horrível, cara. Tu vê Vasco soltando notinha no Twitter. Não, tem que alguém meter a cara. Tem que alguém meter a cara e falar. Chega. Então é só a preocupação, galera. É só a preocupação de um lado e de outro. Rapaziada, desculpa aí qualquer coisa de desabafo. É isso por hoje. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão. Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje, não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Desculpa o desabafo, galera, mas... dias difíceis. Pro Vascaíno, dias difíceis. Canal Complexo Vascaíno. É isso. Trazendo vídeo pra vocês todos os dias, igual eu já faço há 6 meses. Então, rapaziada, é isso. Valeu. E é nóis. Fiquem com Deus. Valeu.